Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista a diretora do Colégio Santos Anjos, a nossa querida irmã Hilária Matti. Irmã, seja bem-vinda ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Obrigada, professor. Olá, pessoal, comunidade de Porto União e União da Vitória. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre o centenário do Colégio Santos Anjos. Muito bem. Irmã Hilária, centenário do município de Porto União, centenário do Balduino Cardoso, tantas outras instituições que também estão fazendo 100 anos. Mas o programa é voltado especialmente para o Colégio Santos Anjos no seu centenário. Mas antes de nós falarmos do centenário do colégio, é interessante que nós possamos conhecer um pouquinho quem é Hilária Matti, onde nasceu, os pais, a cidade, o estado, e também saber um pouquinho exatamente como despertou a vocação religiosa para ser serva missionária do Espírito Santo. Por gentileza. Professor Aloysio, eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci na cidade de Ivagaci, moramos lá 3 anos e depois fomos para outro local, Vista Gaúcha, mesmo no Rio Grande do Sul. E meu pai já falecido, faleceu cedo com 48 anos, a minha mãe ainda vive, graças a Deus, está com 93 anos, com saúde, um pouco esquecida. 93 anos? 93 anos. Que idade, irmã? 93 anos. E está bem, muito sadia. Na congregação, aliás, como foi despertada a minha vocação? Eu, na época onde meus pais moravam, não havia um ensino médio. Então, meus pais me colocaram no internato em 3 Passos dessa congregação missionária do Espírito Santo. Lá eu fiz o ensino médio e sentia assim bastante atração por essa vida. Eu olhava, via como as irmãs rezavam, como se dedicavam, e achei isso muito bonito. E resolvi fazer um discernimento. E entrei na congregação, então, em Ponta Grossa, em fevereiro de 1970. No dia seguinte, eu já assumi uma turma do 2º ano do Fundamental 1. Depois, eu trabalhei na formação, preparando jovens e irmãs para a vida religiosa, em todas as etapas. Também assumi a direção provincial em 2 triênios, trabalhei na escola de Canoas e no Colégio Santos Anjos, aliás, no Colégio Santana de Ponta Grossa. Santana que está fazendo 120 anos, é isso, irmã? 120 anos. Olha só que beleza. A primeira escola nossa do Brasil iniciou-se em Juiz de Fora, Minas Gerais, depois Ponta Grossa e a terceira Santos Anjos. Poxa, que beleza. Então, Porto União teve o privilégio de receber a terceira escola das servas missionárias do Espírito Santo. Olha só que bacana. Irmã, então vamos exatamente para o foco da nossa conversa agora. O pessoal vai conhecer um pouquinho quem é a irmã Hilária Matti. Enfim, vamos falar do centenário, da fundação do Colégio Santos Anjos. Enfim, uma pequena história sobre esse momento. Porque semana que vem, irmã, eu quero trazer para a entrevista também a professora Acon Freira. Nós pertencemos à Academia de Letras Vale do Iguaçu e a Roseli fez um trabalho maravilhoso do seu doutorado junto ao Colégio Santos Anjos. E a professora Roseli vai trazer detalhes em relação à história da educação, em especial do Santos Anjos. Mas eu quero ouvir da senhora, desde o lançamento da Pedra Fundamental, enfim, a história de 100 anos da fundação deste belíssimo estabelecimento educacional. As irmãs chegaram aqui dia 7 de abril de 1917. Então, como foi isso? Diante da guerra, dos conflitos do contestado, a situação estava muito difícil. E o Frei Rogério, que era um grande pacificador, diante de toda essa situação, ele percebeu que era urgente, necessário, uma escola de religiosas, que não havia no momento. Então, ele procurou o bispo de Curitiba, a qual pertencia, as paróquias daqui, capelas, pertenciam à diocese de Curitiba e não de Caçador.
e solicitando ao bispo a presença de uma congregação missionária religiosa que atuassem na área educacional. Então, o bispo entrou e eles entraram em contato com a nossa congregação e as irmãs liberaram, então, 3 irmãs para iniciar esse trabalho educacional aqui nessa região. Então, vieram para cá 3 irmãs, a irmã Arnolda, Beatrix e a outra Ambrosiana. 2 eram da Alemanha e uma brasileira. Elas estavam morando um tempo em Juiz de Fora, onde foi a nossa primeira escola. Vieram até São José dos Pinhais, até Curitiba, e ali elas pegaram o trem, viajaram a noite inteira, chegando aqui às 5 da manhã. Em seguida, madrugada ainda, né? Em seguida, elas foram à igreja Nossa Senhora das Vitórias e celebraram uma missa, pedindo as bênçãos de Deus para essa nova missão, para todos os colaboradores, para as cidades aqui. E logo depois da missa, uma família convidou as irmãs para um café. Com certeza já estavam com fome, porque tantas horas viajando, e elas iniciaram então numa casa muito modesta, simples, e foram se adaptando ao local. E no dia seguinte, 2 dias depois, elas iniciaram com alunos. No início haviam 8 alunas, uma semana depois 38 alunos, 2 meses mais ou menos, mais 80. E hoje nós estamos com mais de 700 alunos. Que beleza, irmã. E a pedra fundamental, ela foi lançada nesse espaço, o primeiro colégio, segundo a senhora havia me colocado anteriormente, é onde é pré-escola, hoje é casinha. Provavelmente foi lá. Certo. E a pedra fundamental foi lançada e veio a madre, especialmente para o Brasil, sim, irmã? A madre geral, então, veio para cá e ela viu que o espaço era muito pequeno e que era urgente ampliar o colégio. E com a ajuda da congregação e daí de família de nossas irmãs que tinham mais condições, construíram esse prédio. Na pedra fundamental, ela também esteve aqui e lançou 9 pás de terra em honra aos 9 coros angélicos. Por isso o nome Santos Anjos. Ah, descobri então. A pergunta que eu ia lhe fazer, por que Santos Anjos? Daí só deu a resposta. Nosso fundador, Santo Arnaldo Jansen, ele tinha muita devoção aos anjos. E claro, as irmãs herdaram essa devoção e quiseram homenagear os anjos, dando o nome Colégio Santos Anjos. Bacana. E a madre veio especialmente com aquelas dificuldades de transporte da época ela veio de navio e levavam mais que um mês no navio. Depois, com certeza, de Minas Gerais ou Curitiba, ela veio de trem. E ela tinha uma perna, tinha prótese, com 7 quilos. Então, imagina viajar tanto tempo de navio, enfrentar toda essa realidade, porque havia muito mato aqui, com certeza, mas foi uma pessoa de muita garra, uma grande mulher, corajosa, visão de futuro e um grande espírito missionário. Bacana, pessoa extremamente altruísta. Altruísta. Muito bem. Sim. Irmã, eu sei que o Colégio Santos Anjos sempre recebeu alunas, né? Internas e também juvenistas. O Colégio São José recebia os meninos. Os meninos e nós as meninas. Isso, nos fale assim rapidamente, irmã, das internas, porque não era somente a questão do conhecimento de conteúdos, né? Sim. Mas também tinha uma preparação para a vida. Como é que funcionava as atividades das internas e das juvenistas, aquelas que iriam seguir a vida religiosa? Então, durante muitos anos nós tivemos internato aqui com jovens que vinham do interior. Inclusive da cidade também havia algumas internas, porque os pais queriam uma formação mais integral. Além do estudo científico, elas tinham trabalhos manuais, arte, culinária, costura, bordados e também essa parte religiosa, o cultivo de valores, né? Já era uma escola integrada.
Tudo bem. E as juvenistas? A juvenista... Porque eu lembro, eu era coroinha, eu peguei uma época, não lógico, do início, aonde a gente via as irmãs subir com as internas e as juvenistas. Do outro lado, o Colégio São José com os meninos. E elas tinha aquela paquera na hora da missa. Tinha, elas espiavam pelo muro e os alunos de lá, porque era separado. Só mais tarde que começaram a mesclar até o quinto ano havia meninos. Depois, em 73, somente tivemos meninos em todas as turmas, mas antes era bem separado. E as juvenistas? As juvenistas era um grupo de jovens que pretendiam ser religiosas. Então, além do estudo científico, elas também tinham uma formação especial. Elas estudavam o carisma da congregação, o objetivo, por que existe essa congregação? E o objetivo da mesma é tornar Deus unitrino sempre mais conhecido, amado e glorificado por todas as pessoas. Então elas aprofundavam isso, a pessoa de Jesus, porque como que eu vou seguir alguém se eu não conheço? Como um namoro. Namora-se para conhecer o outro, a outra, para depois casarem. Muito bem. E irmã, as normalistas? As normalistas. Nós tivemos o curso normal, que formou as primeiras, hoje equivale ao magistério, e foram as primeiras professoras titulares da região. Havia professores, mas sem a titulação. Então dá para dizer que o Colégio Santos Anjos foi o primeiro que formou professores normalistas. Muito bem. Irmã, nós vamos encerrar o primeiro bloco e eu já vou lançar o questionamento para o segundo bloco. O que o Colégio Santos Anjos oferece hoje para a comunidade, ok? Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e, claro, prestigiando o centenário do Colégio Santos Anjos. É rapidinho, nós já retornamos com a irmã Hilária Mati.